Boa noite a todos. É com alegria no coração que a gente retoma o nosso trabalho. Hoje, o quinto encontro, né? Isso é legal, porque o trabalho da Cabala, a constância, a regularidade nos dias e dos horários é fundamental para a construção de uma egrégora onde se manifestam os ensinamentos necessários àquele grupo, não é? E o fundamental dentro de uma escola de cabala, dentro de um trabalho cabalístico, do ponto de vista que eu entendo, é que a cabala ela é uma terapêutica da alma, não é? Então é um trabalho terapêutico, é um trabalho de cura da alma, né? Só tem sentido o estudo da Cabala se for para nos entendermos melhor, né? Nos entendermos melhor, nos entendermos os nossos níveis de existência, os nossos níveis de compreensão, né? E nos entendermos enquanto seres inteiros, né? Então, eu venho dizendo desde o início que o trabalho da Kabbalah é um trabalho de unificação. O trabalho de unificação torna o estudante de Kabbalah, ou que um dia o cabalista, um co-criador da divindade na Terra, do divino na Terra, né? Porque ele passa a se tornar um ser inteiro, né? Um ser inteiro. Então, ele passa além da preocupação de querer ser bom ou de querer acreditar que o outro é mal. Ele começa a entender que dentro dele habitam coisas e habitam seres que ele se orgulha muito e quem não se orgulha. Mas tanto que ele se orgulha quanto ele não se orgulha compõe o ser dele. Abrir mão de um lado desse daí, ou querer manifestar só um lado desse, é a raiz de grande parte ou da totalidade dos males da existência, né? Dos males da existência. Por isso que uma determinada passagem, acho que é em João, eu sempre cito João porque ele é o iniciático, né? Aí perguntam para ele, por Jesus o Cristo, perguntam, mestre, tu é bom? Ele fala assim, não sou bom. Bom é só o Pai, né? Por quê? Porque se o mestre tivesse dito que ele era bom, ele teria que apontar quem era o mal. Aí a tarefa mais difícil, né? Então, quando ele fala no outro momento, ame os seus inimigos, ele está dizendo, aprende a aceitar aquela parte de ti que até o teu travesseiro tem vergonha. Porque todos nós temos uma parte que até o nosso travesseiro tem vergonha, né? É aquela música lá do Doce Mistério da Vida, né? Minha vida parece muito calma, tem segredos que não consigo revelar e assim por diante, né? Então, o trabalho da Cabala é esse trabalho de unificação e de equilíbrio, que começa com o processo de aceitação, né? Aceitar não é concordar, mas é entender, compreender que no nosso nível de existência, entender o nosso nível de existência e aceitar e compreender que nós estamos no nível de existência que era para a gente estar. Nem mais, nem menos. O fato de estar nesse nível de existência não quer dizer que nós pertencemos a esse nível de existência. Tá? Então, um dia nós fomos crianças, mas não quer dizer que o nosso propósito de vida era ser só criança.
Um dia nós fomos adolescentes, mas não queria dizer que o nosso propósito de vida era ser só adolescente. Um dia nós tornamos adultos, mas não quer dizer que o nosso propósito de vida vai ser adulto. Pessoas como eu já estão entrando na velhice, mas não quer dizer que o meu propósito de vida é ser velho. Eu posso amanhã ir embora. Tá? Então, essa história. Tá? O estar não é igual ao ser. O estar não é igual ao ser. Tá? Então, isso precisa ficar muito claro isso. O estar não é igual ao ser. Né? Então, ainda para citar o mestre, ele falava, o meu reino não é daqui. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Então, isso é fundamental para a gente. Com isso, eu quero começar o nosso trabalho dizendo que só tem sentido estudar Cabala se fazer esse estudo uma terapia da alma. Tá? Então, hoje é a quinta, né? Hoje é a quinto encontro, então nós estamos fazendo um trabalho, que é o trabalho de terapia e terapêutica da alma. Terapêutica da alma. Onde cada encontro desse, eu espero, a gente saia um pouquinho mais aceitando nós mesmos, um pouquinho mais inteiros. Um pouquinho mais inteiros. Né? Um pouquinho mais inteiros. O Jung vai dizer que o fundamental não é ser bom, não é ser o melhor. O fundamental é ser inteiro. É estar inteiro. Tá? Então, eu vou compartilhar minha tela, como sempre faço. Espero que vocês gostem do que a gente vai comentar. Tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Estão vendo? Estão vendo? Alguém dá o ai aí para dizer que está vendo? Estão vendo? Sim, irmão, estamos vendo. Tá. Então, coincidentemente, quando eu vou colocar a capa de cada encontro, coincidentemente, ainda que com todas as limitações da Microsoft, parece que o design que me sugere, ele espelha o que eu vou falar. Né? Então, esse montinho de pedras aí espelha o que eu vou falar. Tá? Eu começo com uma epígrafe que eu considero assim, muito profunda. Se não, vejamos. Assim, o corpo físico é a finalidade de uma descida da luz, energia da vida, até o seu nível mais baixo. O corpo é o resultado das potências vitais da árvore da vida. Então, provenientes do que poderia ser chamado de inconsciente ontológico corporal. Viver fisicamente significa manifestar, por reflexo, a vontade do não ser de ser, assim como aspirar a retornar à nossa própria origem, responde ao desejo do ser de saber quem ele é. Tá? Então, no processo que a gente vem conversando desde o terceiro encontro, da relação entre transcendência e imanência, ou se quiser, entre o lado visível e o lado invisível da fonte eterna de tudo que existe, tá? Este corpo físico aqui, tá? É o veículo por meio da qual o não ser se torna ser. Tá? E aí sim, nós podemos, numa leitura literal do Gênesis, dizer: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por quê? Porque o ser humano, a anatomia ontológica dele é a anatomia da árvore da vida. Ou seja, é a anatomia
da transcendência se tornando imanente, se revelando. Né? Como mencionei no encontro passado, há seres humanos que raramente compreendem esse processo de aspirar para retornar à sua própria origem. Não. Eles glorificam o ser pelo trabalho. Então, a existência toda deles é uma existência material. Né? E aqui eu não estou falando do aspecto moral nem ético, eu não estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim, porque a Cabala não trabalha com isso, ela não trabalha com essa história de bom ou mal. Ela trabalha com luz e treva. Ou, se quiserem, com conhecimento e ignorância, ou pegando o martirismo dos erros e da verdade. Tá? Então, muitos irmãos têm a sua existência, né, limitada à aquisição das suas condições materiais de existência. E aqui não tem nada a ver com grau de escolaridade, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nacionalidade, com idioma, com credo, não. São níveis de alma. A alma dele compreende aquilo. Compreende aquilo mesmo. E nós não somos ninguém para dizer que ele está equivocado. Tá? Porque aquela maneira dele chegar à fonte eterna de tudo que existe, aquela maneira dele revelar o divino, dele chegar perto ao divino, que é o trabalho, aquela para ele é a maneira mais valiosa que tem. E seria muita arrogância, prepotência e maldade dizer que ele está equivocado. Seria muita intolerância nossa, muita intolerância nossa. Ah. Então, nós temos tão somente que reconhecer nele um esforço de se aproximar do divino pelo trabalho. Então, vai ter aquele irmão, esse primeiro que eu falei são os ilíquos. Os ilíquos, são aqueles presos ao mundo material. Né? Vai ter aqueles que vão perceber que esse retorno para a origem, né, esse retorno para a origem passa por um processo de purificação, porque a priori eles acham que eles estão marcados pelo erro. A priori. Então, eles acreditam que, por uma questão de DNA espiritual, eles estão marcados com o erro e que no ser deles habita só o erro. Só o erro. Que não há nada de centelha divina. E que a centelha divina está na igreja, está nas escolas iniciáticas, está fora dele. Então, ele precisa de um religare. Ele precisa de uma religare externo, né? Externo. Então, ele precisa de um culto externo. Né? De um culto externo. Então, ele vai buscar nas instituições, no sacerdócio, na observância da lei, ele vai buscar esse culto externo para amenizar o lado dolorido dele, né? A dor dele. Né? Mas aí esses são os psíquicos, né? Muito bem. Aí tem uma outra gama de seres que também não são nem melhor nem pior do que o psíquico e que o ilíaco. Eu estou falando dessas graduações aqui, eu não estou falando nem de melhor nem pior. Tá entendendo? Eu estou falando de frequências de alma. Tá? Então, eu estou dizendo que muitos de nós, na nossa vida, agimos como um ilíaco. Muitos de nós, na nossa vida, agimos como um psíquico. Né? João, Oi, pode falar, Dinda. A gente, com licença, a gente então pode alternar esses estados, né? Exatamente. Entendi. Por isso que, como diz o mestre, quem não fez besteira, atira a primeira pedra. Tá entendendo? Tá? São frequências, são frequências. Por que são frequências? Porque nós, aí que entra o terceiro tipo, que são os pneumáticos. Então, os pneumáticos, eles reconhecem que dentro dele, no coração deles, é travada uma luta entre, como diz o Samardan, os erros e a verdade. Né? Ou como diz os gnósticos, entre arcontes e eons. Né?
ou entre sabedoria e insensatez, ou entre conhecimento e ignorância. Quer dizer, há dois seres aqui dentro. Nós somos que nem um automóvel, sabe? Um automóvel, sabe? E que nós não temos discernimento de quem está pilotando esse automóvel. Daí sim, quando o pneumático percebe isso, né, que é o desespero do Paulo, lá na carta dos Hebreus, ele diz: meu Deus do céu, por que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer eu faço? Olha a agonia do Paulo, e Paulo era um iniciático, um iniciado. Dá um desespero nele. Tá? Aí sim que ele percebe que não se trata de uma escolha racional, de uma escolha da matéria, de uma escolha religiosa, se trata de um anelo espiritual, de uma consanguinidade espiritual, de um clamar muito grande, né? De um clamar muito grande pelo chamado Espírito Santo. E Espírito Santo, não esqueça, é uma figura feminina. Espírito Santo é uma figura feminina. Tá? Sempre foi, sempre será uma figura feminina. Né? E esse Espírito Santo, na forma de Sofia, na forma de Babelô, na forma de Santo Anjo Guardião, na forma de discernimento, né? Na forma do pastor, né? Para fazer o caminho do meio. É igualzinho à árvore da vida. Tá? Um pilar da misericórdia e outro do rigor, aí tem um do meio. Tá? Que é muito lá aquele Salmo 91, que é o Salmo cabalístico. Ele fala: 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua, somente tu contemplarás. Aquele é o cidadão caminhando pelo caminho do meio lá, que é o Salmo cabalista lá, o 91. Tá? Então, esse ser pneumático, ele não é nem melhor nem pior que os outros. Ninguém pode bater no peito e dizer eu sou pneumático. E aquele lá é ilíaco. Ninguém pode. Porque ninguém tem o scanner da alma de ninguém. Quem começa a acreditar isso é fundamentalista. Tá? Então, nós temos que almejar esse estado maior da alma, que é o maior, quer dizer, mais abrangente da coisa, né? Que está muito lá em João, né? Que fala que nós somos pó, cinza e luz. Nós somos cinza e luz. É isso que nós somos, cinza e luz. Né? Uma hora a nossa cinza é tão grande que esconde a nossa luz, mas uma hora a nossa luz é tão grande que espalha a cinza. Né? Então, esse processo aí que muitos seres eles conseguem fazer esse aspirar ao retorno da origem. Tá entendendo? Aí, quando tem essa origem, aspirar, retornar à nossa própria origem, responde ao desejo do ser de saber quem ele é. Tá entendendo? Vocês lembram no nosso primeiro encontro que o trabalho do cabalista começava com eu sou o que eu sou? Vocês lembram lá do primeiro encontro? Então, aqui o trabalho do cabalista ele se completa quando ele fala eu sou o que eu sou. Tá entendendo? Eu sou o que eu sou. Então, que é esse trabalho aqui, ó. Eu adoro essa estilogravura do Ashton. Tá entendendo? Então, quando a gente olha para a árvore da vida, a gente está olhando para a gente. A gente não está olhando para 10 bolinhas ligadas por 32 caminhos. Tá? Sendo 3 horizontais, 7 verticais e 12 diagonais. A gente não está vendo isso daí. A gente está vendo nós. Tá? A gente está vendo assim, esse sou eu. Tá? Esse sou eu. Isso que a gente está vendo. Tá? Só assim tem sentido estudar a Cabala. Fora disso, acredito que é uma outra perspectiva, que eu não sou ninguém para censurar, mas que talvez não conduza a esse processo de unificação, esse processo de aceitação, esse processo de fazer com que o galo não brigue mais, ele comece a cantar, digamos assim, para pegar a metáfora que eu falei ainda há pouco. Tá? Então, eu começo com isso porque
no Sefer Yetzirah vai dizer 10 sefirás do nada. 22 letras de fundação. 3 mães, 7 duplas e 12 elementares. São essas daqui. Tá? É importantíssimo, né, a gente começar a se familiarizar com o sentido iniciático de cada letra dessa, pelo menos o sentido simbólico, né? Então, saber, por exemplo, que a Aleph tem a ver com fogo, tem a ver com ar, melhor dizendo, Men tem a ver com a água e Shin tem a ver com fogo. Então, se elas são as 3 mães, porque são os 3 elementos primordiais, e não tem nenhuma letra que se chama terra, né? Mas são os 3 elementos primordiais que vão depois se manifestar. E onde é que se manifesta? Em Malkut. Então, a terra contém a água, o fogo e o ar. Ela contém. Então, isso é fundamental, essa simbologia, entender um pouco, entender o número de cada uma, entender onde cada uma está, em que caminho está. Né? Isso faz parte do processo de aprendizagem. Então, quanto mais a gente ficar familiarizado, mais elementos, mais o nosso dicionário simbólico e esotérico se amplia. Mais, digamos assim, a nossa capacidade de uma leitura de Sod, ela mais se amplia. Né? Então, tem as 7 duplas. As 7 duplas, aí elas se chamam dupla porque elas começam o reino da dualidade. Aí tem a ver com os 7 planetas. Aí tem a ver com os 7 dias da criação. Tá? Aí tem a ver com os 7 acordes, com as 7 cores do arco-íris, com os 7 pecados capitais, com os 7 anões. Tá? Com altura, largura, profundidade, extensão, por aí vai. Isso é o Sefer Yetzirah. Então, é fundamental. Tá? Então, é fundamental saber que Bet, ela significa sabedoria, mas ser dupla, então o contrário dela é insensatez. E por aí vai. Tá? Então é importante saber que tal vai estar lá no caminho 32, justamente com a carta do mundo. Caminho 32 é o caminho que liga Malkut a Yesod. Né? E é o caminho de Saturno, é onde começa o processo da caminhada iniciática. Né? As 12 simples são fundamentais. 12 tribos de Israel, 12 meses do ano. E o mais bacana das 12 letras simples é que o tetragramaton é composto de 3 letras simples. Yud, Re, Vav e Re. É um negócio muito interessante. E é muito interessante que Yeshua, que é o reparador, é o salvador, como fala lá Martin de Pasquali, Yeshua é Yud, Re, Vav, Re, pela adição de Shin. Olha como o Shin desce lá de cima, para ficar no meio, e para fazer Yeshua, o iniciado perfeito, como a gente fala do Martininho. Então, as letras aqui, elas não são alegorias, tá? Elas não são acessórios, como eu falei no primeiro encontro. Ninguém é obrigado a saber hebraico, mas a gente tem que saber o simbolismo das letras, né? Por que primeiro veio 3, depois veio 7, depois veio 12? Né? Então, se você pegar, por exemplo, o 7, fazer a somatória do 7, o 7 vai dar 28. 28 é igual a 10. Né? Mas só que é um 10 agora duplicado. É outro mundo. E se eu pegar 12, 12 dá 3. Né? Que é o duplicado de cima. Né? Os simples, eles estão... esses 3 níveis aí, eles não são... Esse enunciado que o Sefer Yetzirah dá aqui, ele não é sem propósito, tá? Ele não é sem propósito. Então, isso é muito interessante, porque também
Para te ter uma ideia, esse 22 de fundação, 22 quer dizer 4. Tá? 4 quer dizer igual a 10. 4 é igual a 10. E 4 quer dizer os 4 mundos. Tá? Então, nenhuma vírgula no Sefer Yetzirah ela é sem propósito. Nada é sem propósito no Sefer Yetzirah. Tá? É o estudo da Cabala, para o entendimento da Cabala. Então, isso é fundamental para a gente, porque vocês lembram do encontro passado, eu falava bem assim, que 10 sefirós emanadas do nada. Agora a gente precisava entender o conteúdo de cada sefiró. Aí vocês lembram do encontro passado? Eu disse assim, para entender o conteúdo iniciático de cada sefiró dessa, a gente tem que buscar as várias tradições, né? Tem que buscar o platonismo, o neoplatonismo, o judaísmo esotérico, o cristianismo esotérico, o gnosticismo. Tem que buscar o alfabeto grego, o alfabeto hebraico, os panteões, né? Porque é isso, o zodíaco, é isso que vai fazer com que se compreenda a natureza de cada emanação de cada caminho. Porque, como mencionei para vocês no encontro passado, esse nome, Kabbalah, essa coisa é relativamente recente, é século XII. Então, é como se fosse tradição recebida. Então, quando fala tradição recebida, é aquela tradição que se perde na aurora do tempo, mas que foi agrupada, sobretudo a partir do Sefer Yetzirah, foi agrupada nesse esquema de 10, 1, 1, 10. Né? Dos 32 caminhos saídos do nada, né? Dos 32 caminhos já, das 10 sefirós com os 22. Né? Então, uma década saindo do nada. Então, toda aquela tradição que havia antes, que sem esse nome Cabala, ela passa a ser colocada nesse grande hieróglifo da árvore da vida, né? Que a John Fortune chama que a Cabala é yoga do Ocidente, quer dizer, ela é a sabedoria do Ocidente, ela é o autoconhecimento do Ocidente. Então, são 10 sefirós e 22 letras, quer dizer, aí eu tenho 4 mundos. Eu tenho 4 mundos. Então, aí eu começo a distribuir esses 4 mundos de acordo com o tetragramaton, porque vocês lembram, lá do nosso primeiro encontro, que eu falava bem assim, olha, tudo começa com eu sou o que eu sou. Né? Que é justamente quando Moisés está lá, né? Que foi até a pergunta que o Gilberto fez no encontro passado, quando Moisés está lá, aí que o Moisés era o iniciado, né? Era o iniciado, então o Moisés ele vai subir no monte e a sarça ardente vai se revelar para ele, quer dizer, não foi chuva, não foi vento, foi o fogo que se revelou. Né? Aí o fogo se revelou, né? Que é justamente o Espírito Santo. Né? Aí esse fogo se revelou e pergunta, sim, eu vou dizer quem foi que falou comigo. Ele fala assim, eu sou o que eu sou. Então aí já é celebrado uma aliança com Moisés. Né? Como se ele dissesse bem assim, olha, o que tu falar é a mesma coisa que eu disse que eu falei. E aí então começa um outro processo que é justamente perguntar, e como vou te chamar? Aí vai dizer, aí é a primeira vez que aparece o nome Yahvé, que é Yud, Re, Vav, Re, que corresponde a essas 22 letras aí, que é o 4, que é justamente o que a gente vai tentar falar hoje, que são os 4, que é justamente esse momento onde o Deus transcendente se torna imanente a partir dos vários níveis de existência. Os vários níveis de existência. Tá dando para acompanhar, irmãos? Irmã? Sim. Tá sim, irmão. Tranquilo. Não, já adiantei demais. Não para seguir, né? Então, isso é fundamental. O que eu estou dizendo assim não é para dizer assim, vocês têm agora que se alfabetizar em hebraico. Não é isso. Não é isso. Não é essa história. Mas é justamente entender que é necessário esse conhecimento. Muito bem. Eu falei para vocês, né, que o processo começa com eu sou o que eu sou. Porque tudo é a história disso bem aqui. Né?
A árvore da vida somos nós somos a árvore da vida. Né? Então, a árvore da vida, enquanto uma anatomia esotérica do Deus transcendente se tornando imanente, só quem consegue compreender isso é o ser humano. Né? O ser humano. Então, quando ele compreende isso, ele começa a aspirar para retornar à origem dele. Né? Aí que começa. Esse nomezinho origem aí não está à toa, não. Vocês vão entender por que esse nomezinho origem não está à toa. Vamos lá, então. Chegamos aqui. O chamado tetragramaton. Tá? Aí percebam. Yud é o primeiro. Né? Vocês lembram disso aqui? Como é que começa, né? 10 sefirot saindo do nada. Yud, o valor é 10. Tá? É 10. Então, é como se eu abrisse a mão para emanar. Então, emanar. Né? Então, eu poderia dizer, pegando uma analogia bem simplista, eu tenho 4 níveis aí, certo? Então, o primeiro nível é o Deus que está emanando. Tu só está vendo a mão dele, tu não sabe quem é. Então, é Yud. Né? Ele emana. Né? Aí, quando ele emana, uma parte sai dele, mas uma parte que gera dele. Então, é como se o Deus transcendente se tornasse imanente. Né? Por isso que a segunda letra do tetragramaton é Re. E Re quer dizer 5, que é metade de 10. Entendeu? Então, é como se fosse o 5, é como se fosse o reflexo turvo do 10. Mas o 5 só existe porque existe 10. Né? Para comprovar isso, aí nasce a palavra Iá. Iá. Então, se no início eu tenho um Deus que é Deus 10, que é Yud, no segundo momento eu tenho um Deus que é Deus 15, que é Iá. Vocês lembram lá do primeiro ou segundo encontro do Sefer Yetzirah, que ele falou bem assim, Iá, Senhor dos Exércitos, etc, 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 que eu não lembro de cabeça, onde que está meu Sefer Yetzirah por aqui? Tem tanto livro na minha mesa. Tá? Mas Iá é como se fosse o Deus 15. É o Deus 15, porque é Yud, que é 10, e Re, que é 5. Tá? Então, a origem está onde? Em Yud. Né? A criação está onde? No 10, no 15. Iá. A formação vai estar em onde? Em Av, que é Yud, Re, Vav, que é 21. Né? Então, eu tenho Yud, que é 10, Re, que é 5, Vav é 6. 21, que é igual a 3. Tá? 21, que é igual a 3. Tá? Aí eu tenho o mundo da formação. E, por final, eu tenho o mundo da manifestação, que é onde o tetragramaton vai estar, que é Yud, Re, Vav, Re. Tá? Que é 26. João, 28. Oi, Linda. é o que eles chamam de Ré final, é isso? É o Re final, exatamente. Que é justamente o Re dessa aqui. É como se, para garantir aquela lei hermética, do que está em cima é como que está embaixo. Mas só que o que está coberto agora de camadas, tá entendendo? Tá velado, digamos assim. Eu não sei se eu comi mosca. Posso ter comido mosca, ainda bem que tem um vídeo gravado depois. Mas por que que tem esses 4 iodes, 3 Ré? Não entendi. Porque assim, Dina, ele é um Deus, começa a compreender assim, que tudo passa pela história do Deus transcendente e Deus imanente.
Tá? Então, no processo de emanação, vocês lembram aquele vídeo lá? Há um processo de negação, conservação, superação. Negação, conservação, superação. Sim. Tu está entendendo? Então, onde eu quero dizer? Eu quero dizer que Yud, Re, Vav, Re já está contido em potência no Yud. Já está contido em potência. Nesse Yud aqui, que é o mundo da emanação, digamos assim, que é a grande mão, ali já está todas as possibilidades. Aham. Tá? Então, ele está todas as possibilidades. Então, por isso que a primeira, ele está a origem. Tá? Só que sozinho ele não pode criar. Sim. Aí precisa de um par. Aí vem o Re. Aí eu tenho Iá. Né? Aí do 2. Aí quando eu tenho 2 aqui, olha, veja bem, quando eu tenho 2 aqui, sinal que eu não tenho mais 2, que eu já tenho 3. Eu tenho 1 aqui, eu tenho 2 aqui. Então, sinal que eu já tenho 3. Mas eu não tenho 3 igual. Eu tenho 3 diferentes. Ó, negação, conservação, superação. Sim. Tá? Ou se quiserem, pai. Ou se quiserem, E a fonte, pai, mãe, é manifestação. entendi. Tá entendendo? Então, por isso que Vamos com calma, vamos com calma. esse Yud, ele permanece. Ele permanece. É porque originalmente ele estava lá. Tá entendendo? Originalmente ele estava lá. Por isso que esse Re permanece. Porque foi a segunda emanação. Por isso que esse Vav permanece, porque é a terceira. Né? E todos se encontram em Avé. Tá entendendo? Que é o Yud, Re, Vav, que é o momento onde vai começar o processo. Tá? Então, por isso que esse tetragramaton é importantíssimo, né? O, o Norde Rosetot, na Cabala Desvelada, ele vai dar importância para isso, né? Ele vai dizer o tetragramaton Yud, Re, Vav, Re está se referindo aos 10 sefirós da seguinte maneira: o ponto superior da letra Yud se diz para referir a Keter, né? Então, a letra I, Yud, por ser a mesma que se relaciona diretamente a Jokmah, né? E o pai do Macroposópis, a letra Re, ou Re suprerna, está relacionada a Binah, a mãe suprerna. A letra Vav, V, né, Vav, com as primeiras 6 sefirós, as quais se denomina 6 membros do Microposópis. São o 6 é o valor numérico do Vav, na letra hebraica Vav. E finalmente a letra Re, que é a Re inferior, com Malkut, que é a 10ª sefira, a esposa do Microposópis, né? Que é isso que... Mas já eu vou falar, deixar mais claro isso, né? Por outra parte, existem 4 nomes secretos que se referem aos 4 mundos: Atzilut, Briá, Yetzirah e Asiá. E o tetragramaton se escreve de 4 maneiras distintas em cada um dos mundos. O nome secreto de Azilut é Alp. Ob é o de Briá, Seg é o de Yetzirah, e Ma de Asiá, e Ben é o de Asiá e Ben. Né? Está na Cabala revelada. Que isso que o Nor Rosenroth fala é isso aqui, ó. Tá? Então eu tenho o grande rosto, o macroposópus e o microposópus. Tá? Então a grande face, a pequena face e aqui onde tudo se encontra. Tá? Então aqui eu tenho a fonte, aqui eu tenho Aba, que é o pai, Ima, que é a mãe. Aba em numa cefira, aqui na outra, aqui eles vão se encontrar. Aqui estão juntos, nas 6, aqui se encontra em Malkuth. Esse esquema aqui está melhor.
Tá? Então, Abba, o pai, né, que é Rockmar. Por que é o pai? Porque Keter é Aleph, Rockmar é Bet. A junção de A com B dá Abba, né, que é pai. Não tem nada a ver com pai no sentido masculino. Assim, que a gente tem nesse mundo aqui de matéria, que não tem nada a ver com isso. Né? Mas esse vai ser o princípio masculino foi criado. Só que somente o princípio masculino não cria nada. Aí é preciso Ayman, que é binar, que é o princípio feminino. Então, quando a fonte emana o pai e a mãe, aí a criação pode vir. Está entendendo? Por isso que o primeiro mundo é a origem. Quer dizer, que o primeiro mundo é a emanação. Tá? Depois, a origem, a criação, a formação e a manifestação. Tá? Aí, com isso, muito bem. Isso aqui pode parecer de um nível de abstração muito grande. Né? Muito grande. Né? Yud, Re, Vav, Re. Tá? Como nós falamos que Cabala tem a ver com a tradição, tem a ver com o que é recebido, né? Tem a ver com o que é tradição, tem a ver com o que é recebido, né? Então, que é agrupado naquele denário lá, 4 mundos, etc., etc., né? Nós podemos ver esses mundos, né, à luz dos 4 elementos. Né? Então, a gente pode ver aqui os 4, sobretudo os 3 elementos primordiais, que são os elementos, o fogo primordial, a água primordial, o ar primordial, aí esses 4 se encontrando na Terra. Porque, vocês lembram que eu falei no início? Se não tiver corpo físico, não tem pensamento, não tem sonho, não tem percepção de alma, não tem percepção de espírito. Né? Esse corpo físico nosso, ele é fundamental para compreender a nossa existência. Né? Ele é como se fosse o nosso roteador, nosso aparelho roteador. Tá? Ele é o nosso hardware. Se não tiver o hardware, não tem software que rode sem hardware. Tá entendendo? Os níveis, Atzilut, Briá, Yetzirah e Asiá, são os software. Né? São os níveis de realidade, os níveis de experiência espiritual, que vão rodar nesse hardware. Até o dia que ele funcionar. Né? Então, não tem um ser humano que não busque a experiência do desconhecido. Quando ele faz isso, ele já está começando a perguntar pela existência. Né? Então, essa é a pergunta que a sabedoria perene sempre fez. Né? Quem somos? De onde viemos? Onde estamos e para onde vamos? Né? Vocês lembram lá do aterramento do Eliphas Levi? Né? Querer, saber, ousar, calar. Né? Então, os níveis dos mundos cabalísticos é como se fosse esse software. Né? Então, uma das maneiras de aprender esses mundos é a partir dos elementos primordiais. Tá? Então, quando a gente fala fogo primordial, a gente não está falando daquilo que
daquilo que arrebenta com a Mata Atlântica ou daquilo que cozinha o alimento. Tá? Mas esse fogo que a gente vê, esse fogo, de certa maneira, que queima, né? Ele é a manifestação mais grosseira do fogo primordial. Porque esse fogo que queima, ele tem calor, ele dá luz, né? E ele faz o processo de alquimia, né? Que a natureza se renova no fogo, né? Então, aí é o elemento espiritual, né? É o chamado Fiat Lux, né? Igualmente o elemento água. A gente não está falando de H2O. Vocês lembram lá no Gênesis, quando ele fala e o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Quem é o Espírito? É o fogo. Parava sobre as águas, quer dizer, a água ainda estava disforme. A água ainda não tinha plasmado nada, ainda não tinha plasmado nada. Né? Aí, igualmente o fogo já, o ar, que é justamente quando o fogo se encontra com a água primordial, né? O fogo é a emanação, é o Fiat Lux. Ele vai encontrar a água. Aí, quando ele encontra a água, começa o processo criacional. Aí, esse processo criacional vai dar origem a uma coisa chamada vida, no momento em que o sopro da vida, nos seus vários níveis, vai acontecer. O mais grosseiro é o Nefesh, né? Por isso que todo bebê grita quando nasce, que é o mais grosseiro. Entendeu? Porque ele já existe, esse ar primordial, ele já existe nos vários mundos, mas só que quando ele chega para o nosso, ele vai gritar, porque ele vai dizer, ixi, como diz lá o bom e velho Siddhartha, tudo é dor e a dor vem do desejo de não sentirmos dor. Aí vai berrar. Né? Aí sim, esses três vão se encontrar na Terra. Então, desde o início eu estou comentando com vocês para a gente não se pegar ao pé da letra, tá? Por isso que eu coloquei esses símbolos aqui, tá? Esses símbolos no sentido de a gente entender que há todo um simbolismo espiritual do processo. Tá? Aí agora a gente começa a entender o seguinte, né? Falando dos mundos, né? Então, Atzilut é o primeiro e o mais elevado dos 4 mundos, sendo atribuído a Yud, a primeira letra do Tetragramatô. É o mundo da pura deidade e do domínio do fogo primordial. Este mundo deu nascimento aos 3 mundos, numa escala descendente de luz. Algumas tradições, né, como a nossa, caso a nossa que eu peguei foi o da John Fortune e também da Golden Dawn, né, elas relacionam com as 3 sefirot. É a mais comum relacionar com as 3 sefirot, Keter, Hokmah e Binah. Enquanto outras tradições relacionam apenas a Keter. Né? Então, esse mundo aí é o grande incógnito. Tá entendendo? Esse mundo está tão próximo da luz, ele está tão próximo do Ice of Liu, né, que a gente pouco tem para falar. Né? Para falar no sentido com a mente, com a razão, com isso aí. Por quê? Porque aqui está o mundo da experiência espiritual, aqui está o mundo do que a tradição budista chama do Samadhi.
Então, aqui está o mundo do Samadhi. Tá? Aqui está o mundo do Samadhi. Então, é como se eu voltasse para o pleroma. Tá? Vou pegar de novo a mãozinha, tá bom? Tá? Eu tô com a mão, eu tô com o Yud. Yud é 10. É o início e o fim. É 10 sefirot saíram do nada, quer dizer, 10 emanações. Então, todas as 10 estão contidas no Yod. Só que todas as 10 estão contidas no Yod, mas estão contidas de uma maneira indistinta. Então, é como se esses 4 níveis abaixo fossem 4 voltagens diferentes de energia. Mas essas 4 voltagens tivessem contida indistintamente no Yud. Estão indistintas no Yud. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho a imagem e semelhança, não tenho distinção. O processo de emanação é um processo de distinção, é um processo de reflexo quebrado. Reflexo quebrado. Tá? Então, IA, que é Yud, Re, é como se fosse um reflexo turvo distorcido do primeiro. E Yud, Re, Vav é um reflexo distorcido do segundo e assim por diante. Tá? Distorcido, turvado. Né? Então é como se eu tivesse um espelho. Né? Um espelho. Então eu tenho véus aqui, eu tenho um véu aqui, eu tenho um véu aqui, eu tenho um véu aqui. Então eu tenho 3 véus aqui, né, que vão impedir que IA contemple diretamente Iod. IA vai contemplar Iod por meio de IA. Porque Iod já está em IA. Mas não na pureza, na potencialidade como estava aqui. Está numa oitava a menos, digamos assim. Tá? Yud, Re, Vav vai contemplar Yah, uma oitava a menos. E Yud, Re, Vav, Re vai contemplar esse numa oitava a menos. Tá? Então, é como se aquilo que o mestre... quem tem ouvidos que ouça. Né? Então, tem o cidadão que vai ouvir somente no sentido ilíaco. Tem cidadão que vai ouvir somente no sentido psíquico, ou somente, que eu falo, predominantemente no sentido psíquico, e tem outros que vão no sentido mais pneumático. Aqueles que têm sua vida orientada mais no sentido pneumático se tornaram adeptos. Adeptos. Quer dizer, eles e a mensagem são um só. Tá? Mas aqui é preciso que essa energia ela se manifeste nos vários níveis de existência. Porque, como o mestre falou, na casa do Pai tem várias moradas. Tem várias moradas. Então, tem vários andares a casa. Vamos colocar dessa maneira. Tem vários andares. Eu vou adiantar aqui para vocês entenderem o que eu quero falar. Tem vários andares aqui. Ó, tem vários andares. Para seguir a tradição cabalista, esses andares, de certa maneira, são 22 que se traduzem em 4, vamos supor. Ou, se quiserem, são 40, porque cada um tem uma árvore, ó, são 40. Ó, tá? Então, eu tenho Atzilut, que é o Yud, que é a energia indistinta, é o fogo primordial. Está entendendo? É o fogo primordial. É aquele que está muito mais próximo do Ain Sof Yu. Né? É aquele que é o Aleph. Ou, se quiser, no tarô, é o louco. Quer dizer, é a própria personificação de um conjunto de possibilidades, mas que tu não consegue saber quais. Né? Então, por isso que é o espírito, por isso que é o Fiat Lux. Né? É o Fiat Lux. Aí, esse Fiat Lux, ele começa a ganhar contornos nas águas primordiais, que é Briá, que é o elemento água. Por quê? Porque nas águas primordiais ele vai formar Aba, que é Rokmah, e a Ima, que é Binah. Ou ele vai formar o pai e a mãe.
Ou, se quiser, ele vai formar o círculo do zodíaco e Saturno. Ou, se quiser, ele vai formar a energia. Né? A energia não, vamos colocar aqui um termo bem mais claro para entender. Aqui tem o falo. Tem o falo. Então, o falo, ele é carregado de espermatozoide. Tá? Só que o falo não fecunda nenhum espermatozoide. Ele precisa do grande útero, que é binar. Então, ele vai despejar o grande útero aqui. Só que nem todos os espermatozoides vão ser fecundados. Por isso que Saturno está aqui. Ele vai fazer a separação, ele vai fazer o discernimento. E é por isso que o Dalai Lama diz que nascer é uma grande felicidade, porque nós estamos aqui, nós somos o espermatozoide vencedor. Nós derrotamos 1 zilhão de espermatozoides. Tá? Já é uma grande bênção, o Dalai Lama diz isso, que é uma grande bênção. Né? Então, aí aqui eu tenho o Espírito, por isso que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tá? Nesse aspecto aí. Né? Então, e aí no ar, então aqui no Espírito, quando fala, se num primeiro momento eu tenho um mundo só de deidade, né? Eu tenho Yerê, quer dizer, Yerê, né? Então eu tenho só a potencialidade aí, né? Então eu tenho os nomes divinos, digamos assim, em Atzilut, a árvore da vida em Atzilut é a árvore com os nomes divinos, né? Em Briá, eu já tenho os arcanjos, né? E o que é arcanjo e anjo? Arcanjo e anjo são vozes do divino. Anjo não tem nada a ver com forma de pessoa, isso é como a gente imagina. Arcanjo não tem nada a ver com forma de pessoa, é como a gente imagina. Tá entendendo? Então, o arcanjo é a voz mais forte. O anjo é a voz do arcanjo, que por sua vez é a voz da fonte. Ele faz o eco da fonte. É como se fosse bem assim. Aqui ele falou Fiat Lux, tá bom? Aí esse Fiat Lux foi escutado pelo arcanjo aqui em Briar. Aí esses arcanjos transmitem para Yesirá. E é por isso que lá está em Ezequiel, os seres eles aguiavam, um transmite a mensagem para o outro, etc. É disso que ele está falando aqui. Tá? Aí sim. Aqui, a mensagem dos arcanjos é muito densa. É muito densa ainda. Né? Por isso que o arcanjo ele é marcial. Os arcanjos são marciais, são comandantes. Os grandes arcanjos que eu invoco no pentagrama, diante de mim, Rafael, atrás de mim, Gabriel, do meu lado direito, Miguel, do meu lado esquerdo, Uriel, né? São é o grande trabalho sacerdotal, é o grande trabalho ele é um trabalho marcial, porque ele que vai dar ele que vai vigiar as coisas para quê? Para que essa mensagem aqui ela seja ouvida pelos anjos aqui. Por quê? Porque os anjos são aqueles que estão mais próximos de nós. Que anjo é o mensageiro. Anjo é aquele que nós aqui, os a ninguém, podemos ouvir. O anjo. Né? E o que é o anjo? É a voz. O anjo significa mensageiro. Ele transmite a mensagem dos arcanjos. E os arcanjos transmitem a mensagem do eterno, nosso Deus e Deus do nosso Pai, digamos assim. Tá? Então, ainda que eu tenha toda uma representação, e as representações dos arcanjos e dos anjos, elas não são para jogar fora, mas elas são para ser estudadas. Você tá entendendo? Então, quando eu tenho, por exemplo, São Miguel, né, São Miguel com a espada e pisando a cabeça lá do demônio, ele nunca mata o demônio. Tá? Porque ele compreende, essa iconografia compreende que a dualidade, o lado sombrio, faz parte
da anatomia da existência. Faz parte. Faz parte. Então, ele não mata. Igualmente, São Jorge, ele não mata. Tá? Ele não mata. Tá? Pode ver, a iconografia dos santos, elas estão sempre ou com a serpente, ou com elas estão sempre... Porque santo, na sua origem, quer dizer são. São quer dizer aquele que optou por se tornar inteiro, é aquele que não quis se tornar bom, mas é aquele que quis se tornar inteiro. Né? Pega Santo Agostinho. E Ostengarten, o mesmo que escreveu O Mundo de Sofia, O Dia do Coringa, ele encontrou uma carta do Santo Agostinho. Né? E ele publicou a carta do Santo Agostinho, Vita Brevis, uma carta de amor do Santo Agostinho. Né? A mãe do Santo Agostinho, né? ela virou santa, porque foi ela que clamou pela conversão do Santo Agostinho. Né? Eu me esqueci agora o nome da mãe do Santo Agostinho, estou com vergonha de perguntar para minha esposa. A minha esposa é devota. Santa Mônica. Santa Mônica, exatamente. Santa Mônica é a mãe do Santo Agostinho, então ela se tornou santa porque a graça dela ela alcançou a conversão do Santo Agostinho. Então, santo não quer dizer puro, quer dizer inteiro, curado. Curado, o que quer dizer? Aquele que consegue conviver harmonicamente com a doença. Tá entendendo? Esse negócio de santo, meu Deus, é o cara bonzinho, isso aí é problema de pneumático, já, de psíquico e de ilíaco. Tá entendendo? O correto é dizer santo e pecador. Tá entendendo? Esse que é o correto. Porque se não fosse pecador, não virava santo. Tá? Então, aí eu vou ter em Yetzirah o mundo da formação. Aí que vai os 7 dias da criação. Tá? Os 6 dias, melhor dizendo, para o Malkuth, que é o descanso. Né? E aí, então, está o ar. Né? Está o ar, está o elemento do ar. E está Vav. Vav quer dizer prego, um cravo, aquilo que une. Né? E aí está o ar. Né? Aí eu tenho o último elemento, que é Ziá, que é Malkuth, que é o grande Amém. Né? E se o Keter é a coroa, Malkuth é a noiva. Né? Então, é a noiva do rei. Né? Quem tem a coroa é o rei. Né? Então, em Malkuth está a Shekinah, está o sagrado. Né? A nós. Né? Então, eu adiantei aqui, que é para não ficar enfadonho eu ler. Tá? Agora sim, dá para ler um pouquinho, para você entender. Então, em Atzilut está o Yud, né? Então, por isso que é o mundo da pura deidade, né? Da pura deidade. Então, não tem dualidade ali, não tem dualidade, não tem. É só unidade, né? É só unidade. Então, por isso que no meu entendimento, aí Atzilut é só Keter, né? No meu entendimento. Aí Briá, né? Que é onde começa as emanações, aí começa, digamos assim, o processo da dualidade, de certa maneira. Por quê? Porque já começa o zodíaco e também tem Saturno, né? Binar tem um defeito, que é um vício, como diz a John Fortune, que é a avareza, que eu falei no encontro passado. Né? Então, aqui eu tenho as águas primordiais. Né? As águas primordiais aqui, então, que eu vou emoldar as coisas. Né? Que eu vou emoldar as coisas. Então, ali eu tenho, no primeiro momento, o mundo da emanação. Aí que eu tenho o mundo da criação. Aí aqui tá os arcanjos, tá? Os arcanjos. Então, são aqueles que estão bem próximos das ordens de Deus. Né? Então, se vocês quiserem, se vocês pegarem o Tratado de Reintegração dos Seres, ou pegar a Aurora, do Jacob Boehme, ele vai falar desses arcanjos. Né?
como sendo os guardiões dos limites, né? Eles vão guardar o limite para que nada de impuro contagie, nada se apresente, né? Eles vão ser os fiéis depositários da palavra do Eterno. Arcanjo quer dizer o grande mensageiro, né? E arcanjo também tem a ver com construtor de ponte. É um pouco onde fala pontífice, é o construtor de ponte, né? Aquele que faz a ligação. Então, esse arcanjo aí tem esse sentido de construtor de ponte, né? Construtor de ponte entre a emanação e a criação. E a criação e a formação. Por isso que ele está no meio. Tá? Ele tá entre emanação e formação. Ele está no meio. Né? Por isso que está o arcanjo. Aí vem Etzirá, que é a formação. Né? Que aí que está o Gênesis. Né? Aí que está o Gênesis. Né? Que é justamente, digamos assim, é o plano astral. Né? É o plano astral, aí é onde está o nosso. Aí é onde está o nosso inconsciente, aí é onde está os nossos sonhos, aí é onde está tudo aquilo, grande parte da nossa anatomia da alma. Está aí, grande parte. Então, é aí que está o nosso DNA. Por que o senhor está falando que é aí que está o nosso DNA? Porque é aí que tá os planetas em grande parte. Né? Os planetas em grande parte. Então, aí que está, por exemplo, os grandes pares de equilíbrio, aí que está o equilíbrio entre misericórdia de Saturno, a generosidade de Saturno, com a rigidez de Marte, que é Gevurah, por exemplo. Né? Aí que está a, a emoção muito grande de Vênus, né? E a rapidez, né? De Mercúrio, o grande mensageiro, né? E, no caso, Mercúrio e Vênus se conectando diretamente com a Lua, né? Ou a fonte dos nossos equívocos ou a fonte da nossa libertação. Né? Então, por isso que os anjos aqui são fundamentais. Então, por isso aqui, a conexão com os anjos é fundamental. Quando fala conexão com os anjos, quer dizer conexão com a mensagem. Eu desconfio muito, sabe, com todo o respeito que eu tenho, mas eu não sou ninguém para desconfiar, mas enfim, vou falar, já comecei. Eu desconfio muito da história de um anjo para cada dia, tu tá entendendo, sabe? Porque se a gente compreender o anjo enquanto mensageiro, e se a gente compreender que Deus é a atualização, então toda hora, todo segundo ele está mandando mensagem. Falta só o nosso Wi-Fi, né? Está na frequência. Porque às vezes a gente está na frequência do líaco, às vezes a gente está no psíquico, às vezes a gente está no pneumático, às vezes a gente está na frequência animal mesmo. Está entendendo? Não esqueça, nós somos humanos, demasiadamente humano. Ser cabalista é admitir isso. Tá? Outro dia eu falei para vocês daquele livro, né? O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Falei desse livro. Né? Buscador da luz, que não admite seu lado sombrio, não é buscador da luz, não. Tá entendendo? É. O meu professor de cabala que dizia: todos nós temos asinhas e rabinhos. Por isso que nós somos regidos pelo 11º mandamento: não escaparás. É. Então, aqui é importantíssimo compreender as mensagens, né? Compreender os sons, né? Compreender essa mantrosofia, que é como os anjos apresentam para nós através dessas mantrosofias. Né? Aí chegamos aqui.
que é o mundo da ação, é onde a gente está aqui. Tá entendendo? É aqui que a gente está. Tá? Só que o mundo da ação, a gente tem duas saídas. Tá entendendo? Ou a gente sobe e começa a fazer o caminho da subida, né? Ou então a gente continua descendo ainda mais. Tá entendendo? Aí vai aprofundando uma outra dimensão da Cabala, que é os clipotes. Né? Outra dimensão. Né? Então, é o reino da matéria e da humanidade, mas também abrange o mundo das cascas, da ilusão. Esse aqui é o mundo da ilusão. Né? Talvez não exista ensinamento mais completo para compreender esse mundo da ilusão do que o budismo tibetano. Né? Porque o budismo tibetano ele vai dizer para a gente o seguinte: isso aqui tudo é maia, é tudo felicidade ilusória. Ou como diz o Eclesiástico, é vaidade e o tempo leva. Tá? Então, querer viver em Asiá e acreditar que a felicidade está em Asiá, aí automaticamente tu já adentrou nos clipotes. Tu já adentrou. Tá? Então, quando a gente fala demônio, meus demônios, é muito ideia. E ao invés de falar demônio, tem que dizer meus demônios. Porque não existe um demônio fora de ti. Né? A tua luz e o teu demônio estão aqui dentro de ti. Não está fora. Né? Então, quando tu fala meus demônios, é quando tu fala daquele que tu está servindo. Então, se tu acredita que a existência é cultuar a Maia, a tua existência todinha vai ser em cima dos clipotes. Uma existência baseada na ilusão. Tu vai sempre, 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 sempre ser vítima da gula, que é o pecado de Malkuth. Né? Tu sempre vai estar insatisfeito, tu vai ter uma sede insaciável, uma fome insaciável. Nada te basta. Sabe? Nada te basta. Tu vai ser um constante bêbado espiritual. Tu vai estar sempre em busca de novas escolas, de novas teorias, de novas de coisas ocultas. Parece que aquilo ali, tu vai ter sede daquilo, sabe? Tu não sabe de onde é que é. E tu acredita que tu está buscando o divino. É muito mais interessante isso. Tu acredita que tu está buscando o divino. É. E na realidade tu está buscando o divino, mas é um divino desequilibrado. Tá entendendo? Porque o demônio é um quedado. Né? É aquele que resolveu fazer seu caminho próprio. Né? Martinelli de Pasquale vai dizer que para a reintegração estar completa e para Deus enxergar Deus, até Lúcifer vai ter que se reintegrar. Né? Quando ele fala Lúcifer, vai falar assim, os herdeiros de Caim. Os herdeiros de Caim vão ter que se reintegrar. Né? Então, quando eu falei do budismo tibetano, nesse aspecto aí, que uma das coisas que mais impressiona em Asiá é a felicidade ilusória. E é essa felicidade ilusória que faz com que, muitas vezes, a gente ligue a nossa frequência no lado ilíaco. Porque a gente acredita que, vivendo para o trabalho, a gente vai conseguir realizar alguma coisa. Se libertar, nosso processo de libertação da existência. Né? Outros acreditam que se conectar ao processo de instituições religiosas, a gente vai se libertar, porque a gente vai ter o nosso erro redimido. Né? Geralmente, os buscadores da luz eles passaram por esses dois caminhos, até chegar no terceiro, que é o pneumático. Mas o fato de chegar ao caminho pneumático, de entender o pneuma como o caminho do espírito, entender que nós somos uma alma aprisionada aqui, como diz Platão, até entender isso, né, ele fica uma hora ou outra mudando a frequência. Mudando a frequência. Né? Mudando a frequência. Tá? Mudando a frequência. Tá dando para me entender, caríssimos?
Sim, irmão, tá sim. Sim, professor. Aí a gente passa justamente isso aqui só para lembrar vocês, que o esforço aqui é para fazer uma leitura de Sot, é uma leitura aprofundada, né? Darash é uma leitura simbólica, Remez é uma leitura alegórica e Peshat é uma leitura literal. O esforço, né? Não, ó, é como se todo o conteúdo da Cabala tem esses 4 níveis, porque ele é feito para os vários níveis de existência. A Cabala ela é feita para todo mundo, mas nem todo mundo é feito para a Cabala. Tá? Como eu falei, vocês lembram no primeiro encontro que eu falei assim, chegar na Cabala é fácil, para realizar o trabalho é mais difícil. Muitos se aproximam e acham que é bacana, depois vão embora, e assim vai. São esses aí. Tá entendendo? Tá? São esses níveis. Sigamos, então. Fazer a leitura em Sot é fazer a leitura do mago. Tá? Por que o senhor não falou do louco? Porque eu não tenho condição de falar do louco. Tá entendendo? Eu não tenho condição de falar do louco. Porque o louco é Keter, o louco é energia pura. Eu não sei o que o louco quer dizer. Eu só sei que o louco existe. Né? Tanto é que o louco existe que o mago é uma tradução do louco. Né? Para ser mago, tem que ter sido louco. Né? Porque vocês lembram lá? A sabedoria divina é loucura aos olhos dos homens. Então eu preciso adestrar, tornar inteligível essa sabedoria divina, né? De acordo com os níveis de entendimento humano. Tá? Então eu preciso traduzir essa sabedoria divina em 32 caminhos. 10 sefiras saíram do nada, 22 caminhos, os dois formam 32. Então, as 10 sefiras, enquanto emanações objetivas de atributos divinos, e os 22 caminhos, enquanto percursos subjetivos desse atributo, são tentativas de tatear, de tornar inteligível, de compreender, de experienciar a loucura, que é a sabedoria divina. Então, se o louco é 0, o mago é 1. Aí preste atenção no mago. Então eu tenho uma mesa, tá? Então a mesa é o mundo. Eu estou aqui, tá? Em cima da mesa eu tenho os 4 mundos. Eu tenho os 4 mundos, né? Ou melhor, eu tenho o mundo de Malkuth, né, que é a Terra, que é o pentagrama lá. Né? Eu tenho o de Paus, né, o de Paus, que é o bastão, né, que é o bastão, que é Atzilut. Eu tenho de espada, né? Eu tenho de espada, que é Yetzirah, né? E eu tenho o trabalho dele, que ele tem uma forma de Aleph, né? Como sendo o início de tudo, né? Então, toda a forma simbólica dele, né? No sentido de realização do trabalho, é para dizer que o próprio símbolo do infinito, né? Que nada mais é do que um 8, né? E o 8 é como se fosse
é como se fosse 2 zeros juntos, né? Porque é o segundo número que se completa, né? Mas ao mesmo tempo é o infinito. É para justamente falar dessas emanações que sobem, que descem infinito, né? Então, para trabalhar com esses 4 mundos, né, é um trabalho do mago, né? E mago é outro nome para cabalista. Mago é outro nome para cabalista. Então, falar em mago cabalista é ser redundante, porque todo mago, se não entende de cabala, não é mago, né? Se não entende de cabala, não é mago, né? Então, é para dizer que é um trabalho sagrado, porque ele está aí como sacerdote, realizando um sagrado trabalho. Tá? Então, justamente para dizer, quando ele pega o bastão dele e coloca para cima, né, com a mão direita dele para cima e com a mão esquerda para baixo, ele está justamente dizendo, relembrando o princípio hermético. E está dizendo que o começo é com Yod, né? E o fim é Yud, Re, Vav, Re. Tá? Mas, enfim. Só para dizer que o trabalho do mago é um trabalho do cabalista, né? Que é esse trabalho que eu falei para vocês há pouco aqui, que é o processo de compreensão, né? Aí aqui tem uma outra representação da árvore da vida, né? Aí aqui tem uma coisa muito interessante que e cada mundo desse aqui tem uma árvore, tá? Então é isso que dá razão aos 40 dias do deserto, tá? Aos 40 dias do deserto, tá? Então, o caminho do êxodo, quer dizer, a libertação, é esse caminho do meio aqui, tá? Então, esse aqui é o caminho do meio, aqui, Tiferet, aqui é a travessia do Mar Vermelho, aqui, a travessia do Mar Vermelho, tá? O mundo de Yetzirah, aqui é a travessia do Mar Vermelho, tá? Aqui eu tenho os véus, tá? Então, o mago, quando ele consegue se harmonizar com os 4 elementos, que é o que está na. Cadê? O mago, quando se consegue fazer o trabalho dos 4 elementos, né, no plano de Asiá, quando ele consegue se harmonizar com os 4 elementos, quando ele consegue perceber isso, ele rompe o primeiro véu. Aí, novamente, os 4 elementos vão aparecer aqui para ele, porque vai aparecer uma carta bem aqui chamada O Mundo, que tem os 4 elementos. E aqui está o caminho de Saturno e está o caminho 32. Tá? Aí, novamente, vai se harmonizar com o elemento... Porque aqui ele se harmonizou com os 4 elementos a partir da Terra primordial. Tá? Aí, Nisot, ele vai se harmonizar com os 4 elementos a partir do ar primordial. Em Rod, ele vai se harmonizar com os 4 elementos a partir da água primordial. E em Netzah, ele vai se harmonizar com os 4 elementos a partir do fogo primordial. Tá? Mas aqui, quando ele se harmonizou, a primeira harmonização com os 4 elementos, ele ganhou crédito para fazer a harmonização aqui. Então, aqui ele se harmonizou com o plano físico, aqui ele se harmonizou com o ego, aqui ele se harmonizou com a razão, aqui ele se harmonizou com a emoção. Então, quando ele se harmonizou com o plano físico, o ego, a razão e a emoção, aí ele conseguiu chegar no self, que é Tiferet. Aí aqui ele vai crucificar o self. Num trabalho sacerdotal, porque é o sacerdote que vai fazer o sacrifício. Aqui é Marte fazendo o sacrifício do sacerdote. Mas não pode ser um sacrifício cruel, por isso que tem que ter equilibrado com a misericórdia de Saturno aqui. Então, quando ele fez esse sacrifício, aí ele fez esse caminho. Ele saiu aqui, esse self foi para cá, né? Aí, quando ele chegou aqui, ele está olhando para cá. Então, agora ele tem o segundo véu, que aqui tem da Ate, que é o grande abismo. Aí ele vai pular para cá.
Aí ele vai chegar no grande útero, que é Binah. Né? Aqui já são as águas primordiais. Aqui é o grande útero, que é Binah. Né? Aqui é a grande origem, a grande mãe. Aí quando ele chega aqui, geralmente os Bodhisattva, geralmente os profetas, eles moram aqui. Tá? Eles moram aqui. Junto com os arcanjos, tudo, eles moram aqui. Tá? Aí os Bodhisattva, eles voltam. Aqui que os Budas reencarnam de novo para fazer esse trabalho aqui. Eles abrem mão de ficar aqui. Eles abrem mão de ficar aqui. Tá entendendo? Eles abrem mão de ficar aqui. Tá? Essa escada aqui, ó. Tá? Só que agora o nosso sábio chinês está aqui dormindo, ó. Era uma vez um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta voando nos campos, pousando nas flores, vivendo. Aí quando ele acordou, você lembra qual foi a frase do Jacó quando ele acordou? Meu Deus, Deus estava aqui, eu nem percebi. Né? E é isso. Perguntas? Que acharam? Eu queria perguntar uma coisa, porque o senhor falou que desconfiava muito dessa história de um anjo por dia, né? A cada dia um anjo. E sobre a história do anjo da guarda, e tem essa história também, há quem acredite que cada pessoa tem um anjo específico seu, que guarda a pessoa quando ela dorme, ou sei lá. E outra coisa é a história dos demônios fora da própria pessoa, da personificação dos demônios fora do corpo. Eu queria que falasse isso. Porque o senhor disse que os demônios estão dentro de nós, né? Tanto o bem como o mal está dentro de nós, né? Não existe demônio fora de nós, né? Não. Como diz o Sartre, o demônio são os outros, né? A gente acredita que tudo que é ruim está no outro, né? A gente só tem coisa boa, né? A gente é um poço de bondade, né? A gente acredita que a gente é um poço de bondade, né? Muito bem. Veja bem, no meu entendimento, quando a gente fala bem assim, anjo da guarda, a gente está dizendo o seguinte, que nós temos, o nosso sistema operacional tem a capacidade para ouvir a voz que emana de Deus, intermediada pelos anjos. É isso que se chama anjo da guarda. Né? Não tem a oração super sábia do anjo da guarda? Anjinho da guarda, né? Sempre me leve para o bom caminho. Não é isso? Então, esse bom caminho, se eu traduzir pelo caminho da luz, tem sentido. Né? Então, aí nesse aspecto que tem sentido falar em anjo da guarda. Por quê? Porque nós temos uma centelha divina. Por isso que os pneumáticos são pneumáticos, porque eles acreditam que dentro de nós tem uma centelha divina. E eles são pneumáticos também por quê? Porque eles acreditam que a gente não ouve muito essa centelha divina, porque também tem a ignorância, tem o outro lado que habita também, que estão brigando. Então, tem a luz e tem a treva dentro de nós. Então, da mesma maneira que personificaram um demônio fora de nós, porque ninguém gosta de ser chamado de mal, não é fácil admitir que a gente tem, que nós podemos fazer maldade, não é fácil admitir isso. Ninguém admite, por isso que a gente manda lá para o inconsciente de nós. Né? O nosso self, não, o nosso self, a gente quer, a nossa persona, digamos assim, a gente quer aparecer. Todo mundo, ninguém quer aparecer desdentado, remelento, catarrento, despenteado e sujo. Ninguém gosta de aparecer. Então a gente só gosta que apareça a coisa bonita de nós. Então, mas não tem coisas que parecem fogem da nossa natureza humana, por exemplo, o suicídio, que fere a história do princípio que a gente luta até a morte. Outra coisa bizarra, por exemplo, que aconteceu aqui no Ceará, o cara estuprou a mãe e matou. Quer dizer que para nós como assim? Como que alguém consegue algo
para além. Mas é Coisa por conta absurda. disso, mas é por conta disso que eu falei ainda há pouco, que nós temos anjos e demônios dentro de nós. Só que a gente não tem discernimento para perceber. E aí, justamente, o trabalho das escolas iniciáticas para mostrar essa incapacidade da razão, essa incapacidade da moral, essa incapacidade do pensamento, do intelecto, de compreender essas coisas, porque aos olhos da moral, do intelecto, da razão, isto é absurdo, mas aos olhos de uma anatomia espiritual, isso é perfeitamente compreensível. Compreensível não quer dizer aceitável. Compreensível não quer dizer aceitável. Quer dizer, tu compreende que ele estava impulsionado por uma força que originalmente não era a melhor versão dele, mas que integrava ele. Ele fez o que fez. Entendeu? Por isso que eu mencionei no início, que o nosso grande desafio é sendeiro, é aceitar que nós temos um lado sombrio, aceitar que nós vamos fazer besteira na vida, aceitar que a gente vai fazer coisa que vai se arrepender e aceitar isso e não se entender, não se conceber desprezível por conta disso, porque fazer besteira integra a condição humana. Por isso que uma das últimas frases do mestre foi: perdoa porque eles não sabem o que fazem, quer dizer, eles não têm o discernimento necessário para compreender quem é que está agindo. Né? E aí o cabalista, o estudante de cabala, o trabalho da cabala é para tentar fazer esse trabalho de iluminação, né? De iluminar as áreas sombrias, de iluminar a ignorância dele, para ele reconhecer as áreas sombrias. O trabalho da cabala é para fazer com que tu tenha discernimento para reconhecer que dentro de ti habita uma versão que tu não gosta de revelar, mas que tu tem que conviver com ela e tu tem que alimentar ela, porque se tu não alimentar ela, ela vai ficar lá cobrando atenção, até o momento que ela vai cobrar todos os atrasados, ela vai te morder. Aí tu vai morder alguém. Você tá entendendo? Aí tu vai gritar com teu filho, xingar tua esposa, aí tu vai fazer um montão de coisa que tu vai dizer: meu Deus, como é que eu fiz isso? É, mas tu fizeste, amigo, tu fizeste. É o que o direito chama passional, crime passional. Quer dizer, o cidadão não estava no juízo da sua faculdade, porque nenhum ser racionalmente faria isso. Mas ele estava possuído de algo que não era a melhor versão dele, mas que era ele. Era ele. Você está entendendo? E aí é muito bacana para compreender isso, as histórias em quadrinho, né, os desenhos animados, né? Batman, então, é perfeito para isso. Batman. Super-Homem é perfeito para isso. Homem-Aranha. Né? O He-Man é perfeito para isso. He-Man. Né? A Bela e a Fera. Hulk. Hulk é perfeito para isso. Homem de Ferro é perfeito para isso. Né? As pessoas, Thor é perfeito para isso. Né? Essa série que tem no Disney agora, Loki, perfeito para isso. As pessoas que pensam isso daí, eles têm uma assessoria de gente que no mínimo entende de psicanálise. Porque essas séries, elas mexem com a gente porque elas tratam da anatomia da alma. Elas mexem com a alma. Entendeu? Elas mexem com a alma. Elas falam de tramas existenciais que nós vivemos e que só nós sabemos que vivemos. A Cabala trata disso. Não é, não é isso, Dinda? Fala aí, Dinda. O que é que tu achou? Professor? Tô quietinha aqui só pensando que eu vou ter que assistir mais umas 2 vezes. É? Diga, Raíssa. Muita coisa, só que resumo. Eu não sei se foge do assunto, do tema da aula, mas uma questão que tem me levantado aqui é sobre as ideias inatas. Né? Essas relações de emanação, a gente pode traduzir como ideias inatas
esse comportamento que o ser humano já apresenta muitas vezes desde o seu nascimento? Seria uma tradução disso? Olha, por exemplo, quando tu é capaz de dizer de onde é que nasce o teu pensamento? Hum? Não. Pensamento é emanação. Uhum. Quando tu começa a verbalizar o pensamento, tu está criando. Quando tu começa a executar o pensamento, tu está formando. E quando tu realiza, tu está criando. Mas, por exemplo, quando tu escreve algo, tu não sabe de onde saiu, mas saiu. Tu sabe que tem origem, mas tu não sabe onde é que é a origem. Isso se chama emanação, que é a origem. Né? Só que é um negócio tão enigmático que tu precisa de letras, de palavras, de forma, para dar, para criar. Né? Então, o espírito ele precisou da água para moldar. Para moldar. Né? Para moldar. Só moldando ele forma depois. Aí depois que ele formou, ou seja, depois que os arquétipos estão prontos, vamos criar. Né? Então, o mundo da formação é lá onde está a teoria das ideias do Platão. Os arquétipos. Tá? Quando eu falo mesa, tu sabe o que é mesa, não sabe? Isso. Sim, sim. Quando tu fala mesa, É uma ideia que está em mim. pois é, quando tu Pode fala não ser a mesa, sua mesa, né? pois é, quando tu Que você fala está mesa, pensando. essa palavra, ela é mais mesa de qualquer outra mesa. Não é isso? Dentro dela está contida 1 trilhão de possibilidades de mesa. Não é verdade? Sim, sim, Tem uma, isso. tem uma mesa, mais mesa que a palavra mesa? Tem? Não, Não. não. Então a mesa seria iod. Ou a ideia de mesa. A ideia de mesa seria iod. A palavra, as 4 letras da palavra mesa, seria o briar. Né? Aí quando tu começa a pensar como seria a mesa, se de madeira, de ferro, de mármore, aí é formação. Aí quando tu vai buscar o material para fazer, aí é criação. Tá? Caramba, para entender? Então tudo se dá em 4 planos. Né? Tudo que tu quiser fazer na tua vida, tu tem que primeiro pensar a origem daquilo. Aí depois da origem, como é que tu vai criar aquilo? Aí as formas, que são os arquétipos. Aí depois manifestar. Tá? Por isso que nós estamos muito próximos dos arquétipos, que são os anjos, são os mensageiros. Por isso que a gente se apega com os anjos. Né? Ou, se quiser, com o inconsciente. Aí vem os sonhos, o papel dos sonhos, que são fundamentais. Todo trabalho cabalista precisa ter o caderninho de sonho, precisa pensar no sonho seriamente. Né? Por isso que eu falei, caríssimos, que não é um trabalho intelectual, não é um trabalho para fora, é um trabalho para entender o dentro. Para entender o dentro. Tá? Nesse aspecto. Então, é para dizer o seguinte, que a ideia é algo anterior à criação, é algo anterior à formação, é algo anterior à manifestação. Né? É isso que dá sentido ao prólogo de João. No princípio era o Logos. Quer dizer, no princípio era Yud. Yud estava lá. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Aí vai descer.
Mas, enfim, é uma outra conversa mais densa. Alguma pergunta, gente? Mais denso ou mais sutil, né? mais densa ou mais sutil, Bem, caríssimos, eu espero que vocês tenham... isso tenha servido para entender um pouquinho o que a gente veio fazer aqui, o que a gente está fazendo aqui, né? E nos tornar corresponsáveis para esse trabalho de perpetuação, de extensão da luz, né? Fico muito contente pela presença de vocês, né? É isso que dá razão para o nosso trabalho, né? E sempre insisto que aqui, quando a gente está fortalecendo, a gente está ascendendo, reivindicando uma egrégora, tá? Isso é fundamental, tá? Então, eu vou interromper a gravação para a gente finalizar.